Bora começar? Então, bora. Partiu. Obrigada por estar aqui nesse desafio, né? Te agradeço Oh, por eu que te agradeço. estar aí comigo. E, enfim, o tema da live de hoje, a gente vai falar sobre casamento e a gente vai falar também, né, sobre essa pressão que tem em cima da mulher, né? De uma certa forma. Uhum, Ela faz uma jornada tripla e ainda assume mais coisas. E aí até a chamada da live foi a Mulher Maravilha. Você uhum. chegou a ver o filme, o primeiro? O quê? Você ouviu o Você chegou a filme? ver o filme da Mulher Maravilha? Vi. O filme é Eu tenho muito filhos bacana. adolescentes, né? Eu vejo todos os filmes de heróis, tá? Todos. O filme é muito interessante, né? Mas assim, o filme é uma realidade muito diferente da mulher hoje, óbvio. Uhum, É um filme que fala de coragem, de força, de empoderamento feminino. Isso sim, é uma coisa para a gente se orgulhar, para a gente ter com um aspecto positivo, né, dentro do filme. Mas se a gente for pegar essa Mulher Maravilha do filme e trouxer para a nossa realidade, né, onde ela diz para ele, não, vamos lá, vou atravessar, e sai atravessando aquela fronteira e toda empoderada e vai e tudo mais, não é bem a nossa realidade, porque uhum, as mulheres estão à frente, sim, né? Mas a uhum, questão do tempo, do trabalho, do excesso, da sobrecarga é algo que a gente fala, né, sobre a síndrome da Mulher Maravilha. E a gente uhum, precisa vestir essa capa, vestir esse personagem. A gente pode ser maravilhosa sem estar uhum, vestindo esse personagem, assumindo um personagem que, na verdade, não é nosso. E que uhum, causa uma série. Quando a gente não tem tempo de fazer ou faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Que é o que acontece com frequência, isso aí ativa vários gatilhos, né? uhum, Os gatilhos, aí essa mulher começa a ficar desconectada dela mesma. E aí uhum. sim começa um problema, né, Simone? Sim. Agora, isso tudo dentro do casamento, né? Que a Simone trabalha com terapia de família, terapia de casal. Isso tudo dentro do casamento, como é que é essa sobrecarga? Como é que fica essa história aí dessa mulher que assume, né? Ainda mais agora, que tem criança que está estudando no online, o marido está Uhum, muitas vezes no home office, ela está uhum, no home office. uhum, É uma rotina que mudou de um ano e meio para cá, né? uhum, Então, me diz aí o que que você está vendo, né? Quais são as suas experiências em relação aos seus atendimentos, em uhum, relação a essa sobrecarga, né? A essa síndrome uhum. aí da Mulher Maravilha. O que acontece hoje em dia, né, Lu? As mulheres nunca sofreram tanto para ter uma profissão, para serem mães e para terem um casamento feliz, né? Porque há décadas atrás, bastava que ela fosse uma boa mãe e uma boa esposa e estava tudo certo. Hoje em dia não é mais assim. Então, é tudo muito mais difícil. Essa mulher, ela precisa conciliar expectativa de realidade. O que é o grande desafio da mulher hoje em dia, né? Da mulher. Assim, eu queria falar uma coisa. A gente não pode ter a pretensão também de, nessa conversa nossa, falar sobre todas as realidades femininas, de todas as mulheres casadas, né? Porque, assim, são muitos universos diferentes, assim, em se tratando de. Só do nosso país, né? São tantas mulheres com. Realidade sociocultural, financeira diferente, então eu não quero nem ter essa pretensão de falar de todas. O que eu vou falar, basicamente, é dessa realidade mais próxima aqui, né, dessa mulher que trabalha realmente e que, não necessariamente todas as que trabalham, né, até as mulheres que estão em casa, mas Muito mais, às que vezes, né? trabalham em casa. Eu digo a mulher que sai e volta e continua fazendo tudo dentro de casa, né? Então, assim, essa que sai para trabalhar, ela ainda tem um peso a mais. A que não sai, né, Lu, ela tem um peso da cobrança do por não sair. Do por que não sair? Porque a partir do momento que essa mulher escolhe, quando eu digo escolhe, dentro de um contexto de casal, né?
não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos, nos dias de hoje, isso também é super cobrado, isso também não é bem aceito por todo mundo, né? Não, como assim você não trabalha? Como assim você não vai produzir? Então, essa mulher está sempre dividida, parece que está sempre errado, está sempre faltando alguma coisa. Aquela que sai e só volta à noite para casa se sente faltando em casa com os filhos, e, enfim, com o marido, com a família. Aí aquela que não sai, que fica em casa, ela sente que está errando porque não está saindo, porque tem uma e outra que não... ciclo que não tem fim. Parece que nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Mas, assim, o ideal romântico fez um estrago nas mulheres, né? A bendita dessas histórias todas que, ai, nossa, um conto de fadas, vai ser tudo lindo quando você casar. E a gente casa com uma expectativa de que a casa vai ser sempre linda, sempre arrumada, você sempre disposta a tudo, e o outro também, e o parceiro também, filhos lindos, cheirosos e maravilhosos, e nem sempre é assim, né? Porque, lógico, a vida real, a rotina é muito massacrante, é cansativo, enfim, é conciliar isso, né? A expectativa da realidade, eu acho que é o primeiro grande desafio diante de todos os outros que virão com o casamento, né? Aquilo que a gente começou até a pontuar antes, né? A questão financeira, a relação de educação dos filhos, a relação com a família de origem. Aproveitando, né? Que você falou essa questão a gente vai para o casamento e tem que pensar nessa relação com o pai, né? Eu queria falar um pouquinho sobre algumas leis da constelação que são importantes, que tem uma lei da constelação, que é a lei do equilíbrio, que é aquilo entre o dar e o receber. A partir do momento que a gente sai da casa dos nossos pais, né, porta fora, é o que a gente fala na constelação, né? Porta fora, ou seja, no mundo ali, nos amigos, no trabalho, com namorado, casamento e qualquer coisa, essa lei é a que manda, que é a lei do equilíbrio. Então, eu te dou 3 moedas, eu espero que você me retribua da mesma forma, pode até não ser em moeda, em 3 flores, não tem problema, mas que haja um equilíbrio, né? Então, o casal, ele tem que ter o mesmo tamanho, aqui, ó, a mesma estatura, ombro a ombro, um casal tem que seguir assim. E nem sempre isso acontece, na verdade, pouquíssimos casais se enxergam ombro a ombro, né? Não existe um equilíbrio, existe um que está aqui e o outro que está aqui. E isso é um grande problema. O quê? Uma competição, e existe também uma competição, né? Mas nesse caso aqui do equilíbrio, não é muito uma questão de competição, e sim de lugar, tá? De lugar. Um tá maior e o outro tá pequeno, por uma série de razões que aí a gente fala isso numa outra live, né? Mas o que acontece que eu quero falar sobre isso? Essa lei do equilíbrio a gente só consegue depois de ter conseguido as outras duas, que são ordem e pertencimento. A ordem é na nossa família de origem. Então, qual é o meu lugar na minha família de origem? Se eu não consigo enxergar os meus pais como eu deveria enxergar, me colocar nesse papel, muito provavelmente eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável, né? Porque ou eu vou me achar superior aos meus pais e vou levar isso para essa relação, ou eu vou ficar sempre na dependência de um ou de outro. Enfim, esse lugar da gente na nossa família de origem vai muito além dessa relação com o pai, né? O pai é muito importante para nós que somos mulheres, sim, é muito importante, mas a mãe também. Então, assim, aos olhos da constelação, Lu, os dois são muito importantes, tá? Pai e mãe são muito importantes. O pai interfere nessa questão da visão que a gente vai ter de homem, do marido. Mas se eu estou identificada com a minha mãe, se meu pai é fraco, que homem é esse que eu vou buscar? Sabe? Então, não necessariamente o pai que eu tive foi assim, então eu vou buscar um pai dessa forma. Não, não. Então, é complexo, sabe? É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, essa ordem é importante. E o pertencimento, que eu me sinto pertencendo a esse grupo, a esse sistema familiar? Porque se eu não me sinto pertencendo, ou se existe alguém no meu sistema que não teve um lugar,
de alguma forma, e se eu me identifico com essa pessoa, mesmo que eu não tenha conhecido, não é? Eu vou levar isso para minha relação também. Porque o casamento, ele é isso, né? Ele é um levantar de problemas total, né? O que foge ao que as pessoas imaginam, o que as pessoas pensam que elas vão casar e, nota, tudo resolveu. Ha! Dei o tique lá na vida, né? Ah, estudei, fiz faculdade, trabalhei para trabalho, né? E casei. Ó, que lindo. Não, agora é que começou a treta, né? Porque, assim, casamento, depois que passa o primeiro momento, Volta e cair. Cai quem né? quer. É isso aí, é isso aí. É difícil, né? É difícil, porque realmente, né? Agora, Simone, já que você falou de família, como é que é Não. essa questão, né? A gente até levantou esse tema durante os stories, para a gente estar falando na Uhum. live, sobre a questão da família, do parceiro ou da parceira, É. né? Como é que é? Uhum. Porque existem muitos conflitos em relação à Uhum. família, né? Existe muito É. aquele. Eu vejo muito aquela competição da sogra, né? Uhum. Com a Uhum. nora, né? Se for filhinho da mamãe, então, aí piora. Sim. Não, então, Uhum. a gente não casa com o parceiro, a gente casa com a história dele, e a história dele, a família dele está lá, né? Então tem Uhum. muitas coisas, além de todas as leis, né, dentro da lei sistêmica que você falou, que eu amo, adoro, a gente precisa entender também como é que esse contexto familiar. Fala um Uhum. pouquinho sobre esse contexto para Sim, gente. sim. Porque se a gente já tem o nosso contexto familiar, que já é complexo por si só, e que a gente pouco sabe dele, quer dizer, pouco sabe, pouco tem clareza, né? A lucidez do nosso sistema, aí você imagina, um casamento é a união de dois sistemas, o seu e o do seu parceiro. Aí, o que que acontece, né? É uma família completamente diferente da sua, que fala diferente, que pensa diferente, que tem toda uma história diferente, às vezes até muito melhor do que a sua, e acontece muito isso, né? Justamente pelo parceiro, às vezes, ter uma família legal, ter pais cuidadosos, amorosos, às vezes essa mulher ou esse homem rejeita essa família. Por quê? Porque é difícil demais, né? Olhar e Muito falar assim, ai, diferente do que ele está ai, acostumado, né? exatamente, porque essa pessoa não está acostumada com aquela forma, com aquela linguagem. Então, é um aprendizado também, né? Você tá com a sua família e com a família do outro, porque quando a gente casa, a vovó já dizia, né? A gente casa com a família do marido. E é verdade, não é? Porque precisa haver esse respeito. Você precisa, uma pessoa quando se casa, ela precisa olhar para o parceiro dela e enxergar atrás dele todo o sistema dele e dar ok para isso, porque se ela rejeitar, se ela quiser viver uma vida isolada dessa família e vice-versa, não vai dar certo. Não tem como acontecer isso, Não tá? tem como. Não tem como. Lembrei Não, do não tipo. tem como, não tem como. Como diria aquela que eu não sei quem é que fala isso. Agora, me diz uma coisa. A mulher, vou falar aqui da mulher. A mulher que não Hum, reconhece a sua família, seu pai e sua mãe, ah. ela consegue lidar bem com a família do outro, pai e mãe do outro? Não, claro que não. Não, Se eu é o não, se eu reflexo, não né? dei Lógico, se eu não dei conta do meu, se eu não tomei meu pai e minha mãe, não Eu fiquei, não dou conta do outro. não fiquei de bem com isso, não tomei essas duas pessoas super importantes da minha vida, como eu vou fazer isso com o outro? Como? Uhum. Então, aí, eu sei que você pode estar pensando assim, e alguém, talvez, que esteja assistindo a gente, esteja pensando, tá, Simone, mas assim, eu não tive um pai legal, eu não tive uma mãe legal. Como é que faz agora? Então quer dizer que o meu casamento não vai ser feliz? Ótimo. Como é que eu recebo esse pai? Como é que eu recebo essa mãe? Tem que aceitar tudo do jeito assim? Não, não é bem assim. Não é um simples perdoar religioso, tá? É muito diferente disso. Não é, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe. Não. É Eu ressignificar entendo. mesmo, né? É visitar É, esse passado para entender o nosso presente, né? sim, Porque deixar o passado lá, né? Porque o que acontece às vezes com as pessoas que têm um passado difícil, e tem muitas pessoas que têm um passado difícil, ela fica naquele passado, ela fica naquela dor. Ela fica naquela mas, dor, ela carrega essa dor. mas Hum, mesmo na dor, existe algo positivo. Por exemplo, o pai pode ter sido
pior dos partos, né? Uhum. Mas ela só tá aqui porque ele deu a vida a ela. Isso, exatamente. Isso, eu vou soltar meu cabelo que eu não tô gostando dele, assim. Não, então solta, fica aí, maravilhosa. Ai, Exatamente, o pai, nem que ele tenha dado o espermatozoide, tá ótimo, tá ótimo. Fica com o espermatozoide e não olha mais para o resto que não foi bom. O problema é esse. Então, assim, é ressignificar, é olhar sobre uma perspectiva diferente, né? Tem muitas mulheres que têm problemas, né, tem conflito com a mãe, né? Mas assim, minha mãe não me ama o suficiente, ela nunca teve tempo para mim, não sei o que, fala muito. Gente, mas ela deu o melhor, Melhor. né? Porque também essa mãe tem uma história que tem Sim. uma outra mãe por trás. Então é importante. Por isso que eu gosto das histórias, né? Porque quando a gente entende, começa a entender a história, né? De todo o contexto, a gente passa para o nível de consciência, para o nível de entendimento. E aí, quando a gente começa a entender, é possível uma mudança, né? Porque vira uma chave aqui no nosso cérebro, né? Sim. Tô certa, tô raciocinando. Tá certo, tá certíssima. Então, entender é o primeiro passo, né? Porque muita gente fica parada aí. Entendo tudo, Simone, entendo tudo, mas eu continuo não aceitando meu pai. Mas eu tenho ódio do meu pai, mas meu pai isso, mas meu pai aquilo, meu pai foi péssimo, eu tenho raiva dele, eu quero que ele morra 1000 vezes. O pai já morreu, tá? Eu quero que ele morra 1000 vezes, eu quero isso, quero aquilo. Ela está presa nesse pai. Justamente essa pessoa que foi tão difícil para ela, porque quanto mais raiva ela tem, mais ódio ela tem, mais presa ela fica nisso, porque ela não consegue sair desse mecanismo da vingança, porque não tem nada mais eficiente para a gente punir pai e mãe do que a gente ser pobre, infeliz e doente. Então são 3 formas lindas que as pessoas... Lindas... Não, né? É muito eficientes que as pessoas encontram de punir o pai e a mãe. É uma forma de dizer, tá vendo o que você fez? Ó, que trabalho horrível que você fez? Ó, tô aqui, ferrada. Então, porque repete. você não fez uma... Repete aí, vamos repetir. Pobre, doente e infeliz. Doente e infeliz. Porque você sabe quando uma pessoa está em paz com pai e mãe, quando ela consegue essas 3 coisas. E eu não estou dizendo que ela precisa ser rica milionária. Eu estou dizendo que ela precisa ter dignidade, né? Tranquilidade de, legal, pago minhas contas, tenho uma vida ok, sobra um dinheirinho para ir num restaurante, para viajar, para sei lá o quê, né? Dentro da realidade dela, porque são muitas realidades, né? Imagina, a gente está aqui falando, sei lá onde vai parar esse vídeo um dia. Dentro daquele mundo dela, ela tem uma vida digna. Sim. Não é? Então, essa relação com o pai e a mãe, essa libertação, na verdade, essa saída desse emaranhamento ali de raiva e de ódio, é difícil ser feita. Sim, é muito difícil. Às vezes os pacientes ficam anos e anos e anos vivendo esse mesmo lugar. Vivendo esse mesmo lugar, como se fosse uma criança ainda, chorando e sangrando aquilo a vida inteira. Porque não consegue, é como se fosse cobrar, sabe? Tá cobrando. É uma prisão mental, né? A sensação que eu tenho é que você está se preparando para uma corrida, você treinou, você está com sua roupa, você está com tudo ali para fazer a sua corrida, e aí todo mundo larga e você fica parado. Claro, porque você tá com a mochilinha carregada de pedras. Você tá ali. Exatamente. Não posso ir. Deixa eu ver se tem pergunta. Tá, vê se tem pergunta de alguém. A Renata falou que era muito esclarecedor essa situação. Minha tia entrou. Aí, tá vendo as mulheres fortes? Aí, tá vendo? Ó. Essa aí é pra gente. Essa aí é pra gente. O Marcos, quero uma sessão com você. Não vou te dar sessão nenhuma, não. Tu não quer sessão nada. Esses amigos é assim, ó. Empresta dinheiro, mas não dá intimidade, entendeu? Tá vendo? Mas assim, se não são os amigos, a gente tem audiência no Instagram? Pois é, os amigos é que dão audiência. Família, olha, a família da gente tá toda aí. Que bom, aí, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, agora é a hora. Manda pergunta aí que a gente vai passar agora pro segundo tópico,
Porque tem muita coisa Já? para se falar. Meu Deus, a hora. Lu, meu Deus, caramba! Nem Não sei se é. é convidado, se Mas sou assim, eu, fica tudo eita, leve. ferro. Mas é bom, a gente foi falar de constelação, né? A gente montou um roteiro aqui. Olha aqui, eu montei um roteiro aqui que falei nada ainda. Ainda não falei nada do roteiro, mas tudo bem. Quer dizer, falei um pouquinho. Não, assim, acho que um grande dilema hoje em dia também, Lu, que é importante a gente falar, um grande problema, é essa questão de quem é o chefe da família hoje em dia, né? Isso é muito importante, Isso é verdade. muito importante, porque hoje, né, as mulheres trabalham, as mulheres ganham tanto quanto os homens, se não mais, né, em algumas situações. E assim, não sei se a última pesquisa do IBGE que teve, quase 50% dos lares brasileiros são chefiados, né, são custeados pelas mulheres. Então, você imagina isso, né? Há décadas atrás, como era? Impossível pensar uma coisa dessa. Só que essa mulher, ela também não é mais aquela mulher de antigamente, mas ainda existe uma expectativa de que, sim, ela acabe cuidando da casa, isso, aquilo. Agora, eu queria fazer uma observação aqui também, que os homens de hoje em dia estão muito diferentes dos homens de décadas atrás, né? Essa geração de 50 para baixo, que hoje, né, contemporânea, 50 para baixo, 50, 40, 30, é muito diferente. Eles são muito mais participativos, são realmente parceiros, dividem tudo, 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 em todos os sentidos. Então, para essa mulher que consegue encontrar um parceiro equilibrado, que vai dividir realmente tudo com ela e que ela vai também chegar junto nas outras questões, fica tudo muito mais fácil. O difícil é quando essa mulher é cobrada uma certa posição e ela se cobra por isso e ela não cede ou não tem essa participação do homem. Aí realmente fica uma tripla jornada impossível de se cumprir. Aí vem a história da Mulher Maravilha, né? Como que essa mulher vai chegar em casa e ainda fazer isso se não tem cabimento. Então os homens de hoje também estão mudando bastante, sabe, Lu? Eu acho até que se tiver algum homem aí na live que puder dizer aí o que pensa sobre isso também, né? Eu acho legal. Tem homem, realmente, tem homem, não são todos, né? Não são a maioria, mas assim, tem homem que é realmente parceiro, que assume a guarda compartilhada, né? Fica no meio da semana das crianças, né? Ajuda, contribui para que a mulher banque, né? Consiga fazer a faculdade, estude, trabalhe, arruma casa. Tem realmente muitos homens parceiros, excelentes pais, né? E também maravilhosos. E também os casamentos têm se modificado, né? Tem muita mulher que está bancando o chefe da família realmente, e o homem está em casa. E tudo bem, eles têm esse acordo, existe um equilíbrio, sim, né? E tudo bem. Agora, existe o contrário? Sim, existe. E ainda existem muitas coisas, existem muitas formas de casamento. Então. As coisas estão mudando, né? A gente falou na live passada com a Natasha, que ela trabalha com sexualidade, a gente falou sobre os casamentos abertos, né? Está sendo mais falado e está sendo mais vivido, né? Em acordo entre os parceiros. E o mais interessante que ela falou, esses acordos de abrir o relacionamento, para quem não sabe, um casamento aberto é onde você está casada com uma pessoa, mas você pode, tanto o homem quanto a mulher, pode se relacionar com uma outra pessoa. Isso são acordos, né? Não é para todo mundo, é para pessoas que realmente, né, têm uma segurança no relacionamento e estão dispostos a fazer isso. Então, esses acordos de abrir o relacionamento, você acredita que estão sendo mais propostos pela mulher? Pela mulher? É mesmo? Está sendo mais solicitado, pedido mesmo para a mulher. A gente falou na live da semana passada. Então, assim, a gente também tem que entender que não existe um casamento perfeito, né, Simone? Existe um impossível. Funciona para você. Funciona para você e seu parceiro. Então, tem casamentos que vocês vivem em casas separadas, tem casamentos que vocês vivem até em outros países, né, em outros lugares. Tem casamento que é aberto, né? Existem vários tipos de casamento. O
mundo está mudando, né? Nós, psicólogos, estamos assim, nos atualizando o máximo, quebrando 50 mil crenças por um minuto. Todo dia. Todo dia, né? Porque a gente precisa entender como é que está funcionando o mundo, porque esse paciente vai vir para o nosso consultório e a gente não pode colocar a nossa perspectiva, a nossa opinião ali, nem o nosso julgamento. A gente tem que entender e acolher aquilo que ele está trazendo. E para isso a gente precisa desconstruir. Vocês não sabem, gente, a gente trabalha muito, porque a gente trabalha também atrás dos bastidores. Oi, congelou? Lu, congelou você. Congelou Agora você voltou. Deu uma travadinha, assim. Eu não escutei o que você falou aí. Vocês não sabem? Aí eu não escutei mais. Eu não escutei mais o que você falou. Aí eu falei que as pessoas normalmente não desconfiam, mas que a gente tem que estudar pra caramba, a gente tem que se trabalhar o tempo todo, quebrar um monte de crença para que a gente se torne uma profissional melhor, né? Nossa, sim. Desculpa, vai falando, amiga, que eu vou ver se tem pergunta. Vai falando. Tá. Não, isso que você está falando é muito interessante, né? Porque quando eu atendo casal, na primeira sessão, a primeira coisa que eu faço por que um casal chega para terapia, né? Porque, obviamente, uma coisa não tá boa, eles não estão conseguindo resolver as questões deles ali, e chega aqui para ter um olhar de fora, não um intérprete, e sim alguém que vai realmente conseguir fazer para que aquele diálogo aconteça, para que entenda como é que um funciona e o outro funciona, e esses dois juntos, né? Então, a terapia de casal são 3 elementos. Ele, ou ela e ela, né? E o casal. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou atendendo um casal, na primeira sessão, eu entrego um papelzinho, uma fichinha para os dois. Num lado da fichinha, eu coloco assim: o que eu sinto que recebo dele? Vamos falar dele para a mulher. O que eu sinto que recebo? E o que eu sinto que dou? O que eu sinto que eu dou nessa relação? Eu dou atenção, eu dou carinho, eu faço comida, eu sei lá o quê, eu pago todas as contas, eu. E o que eu sinto que eu recebo dele? Eu recebo isso, os dois caladinhos aqui, sentadinhos no sofá. Cada um preenchendo a sua fichinha. E aí, depois eu corto essa fichinha no meio e dou a segunda parte, troco a segunda parte. Ou seja, ela pega o que eu sinto que recebo, o que eu sinto que dou e o que ele sente que recebe. Quando a gente vai ver, o negócio não tem nada a ver. Porque ela acha que está sendo super carinhosa, ela acha que está sendo super solícita e ele não. Ele não sente que recebe isso. Porque nessa lista é para colocar tudo mesmo, né? Até as coisas não legais, as coisas ruins. E ele não recebe isso, e vice-versa. Daí a gente já começa a entender muita coisa desse casal. Muita coisa. Porque, veja, se cada ponto deles aqui que eles colocam na lista for trabalhado, você imagina como é que esse casal tem a possibilidade de ficar bem? É enorme. Enorme, porque aquilo provavelmente já foi motivo de discussão entre eles de N formas, mas sempre com ataque. Sempre com ataque, né? Porque casal... isso aí a gente faz uma live outro dia só sobre... É uma briga de ego, né? É uma discussão de egos, né? É difícil, né? Porque tá todo mundo armado, você já tem lá toda uma história, não é? Quem tem um casamento longo sabe do que eu tô falando. Você tem um arsenal ali de histórias e motivos e lembranças difíceis. Que se isso não for cuidado, o que acontece? Na primeira situação, eu taco a flecha em você. E vice-versa. E aí? Às vezes vem de um casamento abusivo, de um relacionamento abusivo também. Sim, nossa, nem se fala. Isso aí... O Lopes falou aqui uma coisa, que falando dos homens, né? Do comportamento dos homens, ele falou que dos anos 70 para cá, porque o Lopes é velho, né? Olha só, eu sou de 73, tá? Por favor. O Lopes é meu super boa. Tô brincando, tá, querido? Você mora no meu coração. Você me zoa o tempo todo, vou te zoar também. Ele falou assim, é porque os homens querem ser tratados como filhos. E aí eu tenho uma pergunta polêmica, que eu gosto. Tá, faça.
Homens gostam de ser tratados como querem ser tratados como filhos ou as mulheres que assumem um papel de mãe na relação? Então, nem todos os homens gostam de ser tratados Sim. como filhos. Os Vamos pegar homens o que exemplo do gostam de ser homem. tratados como filhos, geralmente são os filhinhos da mamãe, tá? Ah, tá vendo? Porque A gente vai quando fazer eles essa live, né? conseguem sair dos braços de mamãe, eles vão buscar o quê? Outra mamãe. Uhum. Entendeu? E Sim. aí ele é aquele perfil típico, assim como as filhinhas do papai. Ela sai do papai, sai entre aspas, tá? Ela não saindo, não. Casa e continua ali, num lugar pequenininho, tá? Ela e ele. Ele cuida, ele provém, ele não sei o quê. Ela é menor. Ela é menor. E não é assim, essa Aquela desigualdade questão do no. equilíbrio, né? Acho que foi Exatamente, porque importante. tem que ser ombro a ombro. Foi muito legal você dar esse exemplo, né, do papel da filhinha, né, e que a gente vê a Uhum. filhinha num papel, né, inferior, né? É, E aí mas é você isso mesmo. falou sobre a questão do equilíbrio e do ombro. Então, olha só, a filhinha tá aqui, Uhum. mas o ombro tá aqui, né? Então a gente precisa ter Sim. essa. Mas eu vejo muito isso. Eu vejo a É. mulher assumindo um papel de mãe realmente. E isso Uhum. também interfere, inclusive, na sexualidade desse casal. Uhum, claro, porque, veja, se essa mulher, vamos lá, se essa mulher vai para o casamento querendo esse lugar de mãe, né, Assume disso um tudo, lugar que não é seu. ela com certeza, na família dela de origem, ela tá fora do lugar. Ela tá fora do lugar. Ela não tá no lugar dela de filha. Ela tem uma atitude pretensiosa diante dos pais, de se achar melhor do que o pai e a mãe. Eu sei mais do que vocês. Eu sou muito melhor do que vocês. Olha aqui, minha vida como é que é incrível, sensacional. E aí, o que que ela faz? Ela leva esse mesmo movimento, esse mesmo padrão para o relacionamento, onde ela olha de cima. Se ela olha o pai e a mãe de cima, que dirá o marido? Que Com dirá o certeza. marido? Aí ela vai botar no colo. Deixa aqui que eu cuido de você, deixa que eu resolva a sua vida, porque você não sabe, eu sei. E aí É, ferrou, né? Aí você não tá ferrou casada, tudo. você tá ali cuidando de mais um É, filho. você arruma um Como tem, filho, ó, né? Mulheres, um monte saia de desse papel, gente. entendeu? Sai desse Sim, papel, deixa ele nenhum cuidar, dos dois, tem né? um equilíbrio, né? Uma hora você cuida, uma hora ele cuida, vai ter uma vida sexual É, ativa e tudo fica legal, sim. né? Uhum. Não, deixa eu ver. Mas o que, amiga? Vamos lá que eu tô lendo aqui as perguntas, pra ver se tem mais. Gente, Você quer falar dos filhos, da questão dos filhos, ou a gente vai falar em outro dia? Lembra eu que você falou? Ah, eu acho que é muita coisa para falar. Nananã. A gente Porque a tem gente 10 tem minutos. aqueles 10 minutos, não, não dá, não dá. Não dá. 10 Nada minutos disso, muito não vamos alto, terminar em 10 minutos, não. Fala pro pessoal que a gente vai a ficar não aqui até ser que alguém meia-noite. queira. A não ser que alguém queira. Gente, manda as perguntas aqui. Vamos falar das sete Das dicas. 7. Eu Tá, acho as que é 7 dicas. interessante. Então, assim, eu gosto de falar principalmente 3 coisas sobre relacionamento, né? Sobre relacionamento. As pessoas pensam que para um casamento dar certo é preciso amor e sexo. Amor e sexo é tão óbvio, né? É tão ok, mas não é Sim. isso que sustenta uma relação madura e uma relação saudável, tá? O que sustenta uma relação assim é admiração, reconhecimento e respeito. E aí eu vou falar de cada uma. O respeito, eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Porque já está tão discutido. Pô, lógico que você tem que respeitar, mas respeitar não é simplesmente não ofender, não é simplesmente não maltratar, não abusar. Vai muito além disso. Muito além. Eu respeito você. É uma questão de ser leal. Vai muito além. Né? Se você não tiver isso com o seu parceiro e vice-versa, a relação não fica muito boa, né? É. Reconhecimento. O que é o reconhecimento? Eu reconheço que o meu parceiro é um indivíduo independente de mim, que ele tem gostos, preferências, tem sonhos, tem coisas independente de mim.
ele não precisa se misturar comigo, porque também isso é outra coisa louca, né, do ideal romântico, de que é o metade da sua laranja. Que metade o quê, filho? Eu sou inteira, você é inteiro, eu sou inteira, tá tudo lindo. Tem nada de metade de laranja, isso aí é a maior besteira que alguém já falou. Já tá no quinto casamento a sexta. Exatamente, ele tá caçando a metade dele até hoje, aí não Pois achou. é, gente. Então, já dá Pois é, não. E não, né? A gente é super inteiro, tá ótimo, tá ótimo. Tem que buscar metade nenhuma. Fala, quiser falar. Não, é que teve uma pergunta aqui, muito interessante, da Silvia, que falou o seguinte: por que a mulher sempre comanda o marido? Nem todas. Nem todas, então. Nem todas, né? Silvia, se você comanda o marido, aí tem outras questões para serem analisadas, né? Mas vamos falar de uma forma geral. Essa mulher que assume uma posição de frente, né? Eu acho que tem muito a ver com o que você falou das mulheres fortes, né? Sim, mas então, por que esse homem precisa ser comandado? Exatamente. Por que é bom ser mandado? Por que é bom alguém me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não vou fazer, ou não? Tem sempre um ganho. Por que eu tô nessa posição? Mas assim, ninguém fica numa posição desfavorável sem nenhum ganho secundário. Todo mundo tem um ganho secundário. E é isso que é duro da gente entender e aceitar. Que mesmo numa condição difícil, que às vezes as pessoas vivem relacionamentos horrorosos, bem difíceis mesmo, mas existe alguma coisa que faz aquela pessoa continuar naquela relação. Sim, é um ganho secundário. O ganho secundário nada mais é do que o sabotador pelo prazer. Ele é um sabotador. Exatamente. E a primeira coisa que essa pessoa, seja homem ou mulher, precisa fazer é aceitar isso. Pô, é isso que eu tô fazendo. Eu tô aqui nesse casamento por conta disso. Eu tô aqui nesse casamento porque, sei lá, eu sou dependente financeira, eu não consigo sair. Ah, mas aí, poxa, essa mulher pode começar a se movimentar e fazer e acontecer. Se isso está incomodando, mas talvez não esteja incomodando tanto assim. Talvez valha a pena. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Como uma mulher, Taninha, como uma mulher fica após o término de um casamento altamente abusivo e agressivo? Posso até responder e você complementa. Responde. Não, responde. Porque abusivo já é minha praia também, né? É isso. Então, eu acho assim, essa mulher que está dentro desse relacionamento abusivo, né? A autoestima dela já foi afetada de diversas formas. É importante entender que o relacionamento abusivo não é um relacionamento somente com violência física. Às vezes não tem violência física. Às vezes o relacionamento é abusivo porque a violência é moral, é psicológica, patrimonial, quase não sabe, patrimonial. Tá? Sim. Então, existem muitos outros tipos de violência. Então, existem mulheres que a autoestima dela vai se deteriorando de uma tal maneira que ela se torna uma refém mesmo desse parceiro e ela acredita que não exista melhor, que ela vai trocar 6 por meia dúzia. Porque ela não acredita nesse merecimento. Então, para uma mulher sair dessa relação, é muita terapia, muita ajuda, é a hora de buscar ajuda, sim. É difícil. Você pode conseguir sozinha? Pode. Talvez demore um pouco mais, mas com ajuda profissional não é mais rápido, mas ela vai. Nós, psicólogos, sabemos como conduzir essas situações, né, Simone? Então fica mais fácil, porque para essa mulher sair desse relacionamento abusivo, ela precisa se reestruturar primeiro. Sim, mas, Lu, eu não sei se no teu consultório... eu não sei se no teu consultório você vive isso, mas assim, aqui no meu consultório, chegam mulheres que vivem relacionamentos abusivos sem violência. E aí o que acontece? Quando não existe uma violência física, não é? Aquela coisa notória, que todo mundo sabe, nossa, o cara é agressivo, é violento. Não é isso. Ele é um abusador. Mas ele é um abusador sutil, nas entrelinhas. Nossa, você é maluca. Você é maluca, você que está imaginando, olha aí, estava tudo tão em paz. Você agora que está criando caso.
Uhum. Exatamente, E porque a aí, pessoa não sabe, porque não tem marca, mas a marca é aquilo. exatamente. Ela não, e ela nem se dá conta que ela tá num relacionamento abusivo, tá? Não, a Ela nem se maioria dá não se conta. dá conta. A maioria não se Não. dá conta porque a queixa principal dessa mulher, quando chega no consultório, ela tá ou com depressão, ou enfrentando algum outro tipo de doença, né? Sim. Pânico. Fibromialgia, Ih, pânico, uhum, uhum, ansiedade, depressão. E uhum. ela não entende que aquilo é uma consequência do relacionamento abusivo, Sim, né? perfeito. E Uhum. do gaslight também, né? Sim, é só um sintoma. Que o parceiro e deixa entender, faz com que a vítima é, ache que está enlouquecendo, né? Uhum. O gaslight é muito nisso, né? Se a gente Sim. for contar para quem assistiu o Big Brother, o Fiuk, um bom exemplo de gaslight, o Fiuk com a Juliette Hum. na questão do bolo, ali foi um gaslight. Eu não Você vi, não sei se eu não você assisti. viu. Hum. Ele fez um jogo, ele tem uma série de transtornos, né? E ele é Hum. aquele, sabe? Ele é aquele fofo, mas aquele que Ah, tá. ataca, Uhum. mas de forma não é agressivo, é de forma fofa. Uhum. E ele Sim. deixa, E isso é que é ele deixa confuso. perceber que o Aham. erro não está nele. O erro é dele, mas ele deixa entender Sim. que o erro é dela. Então, foi Sim. assim, um bom exemplo de gaslight. A gente pode falar sobre isso mais à frente. Mas eu não sei se eu respondi a Tânia, né? Você tem mais alguma observação para fazer em relação a isso? Não, então, essa mulher que sofre nesse relacionamento abusivo, ela é uma mulher ferida. Ela vai Sim. sangrar, se ela não se curar disso, ela vai sangrar em outra relação. Certamente ela vai sangrar, não é? Porque não tem como. A pessoa sai de um relacionamento assim com muitas Leva sequelas tempo, mesmo. E aí eu vou leva te tempo. falar, quanto mais esse homem, vamos dizer assim, você está falando da mulher, né? Mas isso também acontece o inverso, tá? Isso também acontece. Não é só uma prerrogativa dos homens, não, serem abusivos. Também existem mulheres abusivas. É claro que Sim, a sim, grande com maioria certeza. são homens, enfim, né, Existe sim. meninos? E não só Desculpem, mas relacionamento, né, Simone? Não só. A gente é. está falando aqui de abusivo, de relacionamento, que a gente está falando do casamento, né, e tudo mais. Mas, assim, existem pessoas realmente tóxicas e abusivas de família, até relação com Oh, família, pai e filho, sim, né? uhum. Existe também. Muito, muito. E, Porque é quando uma pessoa complicado. é tóxica, ela é tóxica em todas as relações. Sim, Ela é é tóxica em todas, não muito é? complicado, sim. E Relacionamento assim, abusivo daria uma outra live. Tem outra muito lá. conteúdo. No ano passado, Uhum, na última semana de. Acho que foi. Uma das semanas de junho, eu falei só sobre relacionamentos abusivos. Então, tem todas as fases do relacionamento abusivo, tem o ciclo da violência, os tipos de violência. Então, é só voltar aqui no feed do uhum. que você vai conseguir uma revisão Legal. bem legal. Inclusive, eu fiz uma live com a doutora Cristiano Norato, né? Eu acho que eu não. Hum, A gente está fechando a agenda, mas eu não sei se eu consigo trazer na semana que vem ainda. Ela é delegada e ela é responsável por que toda a legal. parte. Ela é ótima. Ela é responsável por toda a parte de estruturação do Rio de Janeiro em relação à violência doméstica. Então, ela tem conseguido Uhum, muitas coisas, sabe? Outros abrigos foram, né, criados para atender essa demanda, as campanhas, né, que estão funcionando muito bem, uhum. mas assim, ainda existe muita coisa para se fazer. Ela teve à frente daquele caso do estupro coletivo e ela ficou Nossa. conhecida. Você deve conhecer. Ela é muito boa, É, a de doutora repente. Cristiano Morato. Uhum. Ela é E você ótima. vai fazer uma live com ela? Você Eu vai fiz uma live fazer? no ano passado, né? E eu vou Hum. fazer uma live com ela sobre relacionamentos abusivos, justamente para Ah, ela legal. mostrar como é que está sendo esse trabalho dela e para Uhum, orientar essas mulheres, né? De como, uhum, qual é para onde vai, como é que faz. Eu fiz com a Priscila Scott, que é advogada também, e ela foi dando passo a passo dos abrigos, qual é o primeiro passo, falando da questão judicial, da questão uhum. financeira, né? Guardas das crianças, dos filhos, enfim. Foi muito bacana, tem muito conteúdo aqui sobre relacionamentos abusivos. Mas, enfim, Sim. vamos ver se tem mais alguma Falaria pergunta. mais sobre isso, falaria bastante. A gente poderia falar sobre isso muito tempo, né, Lu? É Porque é bem triste. muito,
É É bem muito, triste. é muito Vê se triste. tem alguma pergunta aí para eu continuar com aquelas 7 Não, lindas a Camila falou assim, pérolas. desculpa mudar o teor da live. Não, aqui não existe. Não, Aqui participação tá ótimo. a Isso. gente, isso é um tema, não tem como falar de casamento, a gente tem que falar de É, relacionamento abusivo, porque é algo que vem crescendo, né? O sim, feminicídio está sim, aí, mostrando claro. cada vez mais mulheres morrem em questões de segundo, né? São estupradas Hum, também. Então, é um assunto, sim, pertinente. Agradeço a sua pergunta e sim, fique à vontade para perguntar o que você quiser, tá? sim, porque é mulheres casadas, né? É um tema tão amplo, que a gente poderia aqui puxar várias ruas para falar sobre isso, né? Então, assim, só, enquanto você vê aí as perguntas, Lu, eu vou continuar aqui com as minhas 7 Vamos. preciosas. Deixa eu só fazer a Tá, e última aí? para a gente fechar, porque eu acho que aí Tá. não tem mais nenhuma. A Cláudia falou que está no segundo casamento, né? E Ó. que tem erros, sim. Mas você aprende, né, a conduzir, a contornar, porque você também aprende com os seus erros, né? Uhum, Então, sim. é É por bacana. Tem isso muita que, às gente vezes, que está no segundo casamento. exatamente, que o segundo casamento, você tem aquele repertório do primeiro, né? Que você reconhece, quando a pessoa tem sorte, né, de reconhecer aquilo que errou também, porque é o que eu falo aqui. Casamento não tem vítima nem algoz. São duas Não. pessoas adultas, né? Estamos aqui tratando de duas pessoas adultas, onde cada um tem 50% nessa história. É, Tem dois né? lados da moeda, né? Sempre. Exatamente. Então, assim, não adianta querer ver aquela parte que parece que está sofrendo mais, não necessariamente essa pessoa é a vítima. Não necessariamente. Não pode olhar como vítima, sabe? O Bruno falou assim: com ajuda, tudo muda, não só a agressão física. Depende. Hum. Relacionamentos abusivos, a maioria dos homens, existe alguns tipos de transtorno, né, amigo? E Uhum. alguns desses transtornos não existe mudança. Pelo menos na minha opinião, eu não vejo uma mudança. Quando é um relacionamento tóxico, que é diferente de um Hum. relacionamento abusivo. Então, precisa identificar, vamos falar aqui sobre relacionamento abusivo só para a gente fechar. Um relacionamento abusivo existe uma figura de poder e uma submissa. Estamos falando de um homem e de uma mulher, tá? Que é o mais comum. Uhum. Num relacionamento tóxico, não existe nenhuma figura de submissão, nem de poder. Eles estão ali brigando, ó. É um jogo ali de faca no Uhum. dente, entende? Num relacionamento tóxico, existe possibilidade de contornar essa situação? Sim. Mas num relacionamento abusivo, né? Abusivo Uhum. assim, maior, eu não vejo possibilidade de reconstrução de casamento. Não sei qual é a sua opinião, mas Uhum. eu não vejo, né? É. Agora, eu não sei se foi isso mais ou menos que ele colocou aqui ou se ele estava se referindo a uma questão de relacionamento de uma forma geral, né? Porque ele usou aqui no final a agressão física. Mas, Mas eu queria dar o meu ponto de vista sobre isso. Assim, eu realmente eu acredito em mudanças, sim, exceto em patologias muito graves, é né? isso que eu estou Se a falando. pessoa realmente sofre de uma patologia, se é um sociopata, um psicopata, um narcisista, aí Narcisista, o narcisista ele é um caso à parte. É não dá. muito difícil, até porque o narcisista nem vai chegar a buscar ajuda, porque ele se Não acha vai. tão incrível, tão sensacional, que ele não vai chegar num consultório. Se É ele chegar, nesse, ele vai chegar com a intenção de manipular, é tá? correto, é Ele vai isso. chegar com a intenção de manipular o terapeuta, inclusive, que se for uma pessoa É mais verdade. inexperiente, cai bonito, tá? Cai de quatro, assim, do chão. Então, Então, o nesses narcisista é outra casos, história. narcisista, né, o psicopata, o sociopata, eu não tenho, Sim. não, Não, realmente aí não tem como. Tirando esses casos, tirando os esses casos de demais, transtorno, realmente, sempre, é, sempre tem uma existem chance. possibilidades, né? E tem lá a questão do Claro. casamento disfuncional, que as pessoas estão muito tempo casadas e não estão conseguindo mais se entender. Também existe muita possibilidade ali de reconstrução e de uma nova história. E não Sim. necessariamente funcional tem violência ou tem agressão, né, física. Não.
Uhum. Então, é Sim. só uma questão de se adaptar. E aí, a terapia de casal ajuda demais, né? Nesse Nossa, não... todos os casos, né? Mas o Uhum. disfuncional também é Sim, um. Vamos lá, sim. vamos para as 7 dicas, porque senão a gente Então vai ficar assim, falando pois aqui. é, vamos ficar aqui até de noite. Admiração, né? Admiração, gente, eu acho isso tão importante, né, num casal, porque se eu não consigo admirar o meu parceiro e se eu não me sinto admirada pelo meu parceiro, qual é a probabilidade de eu me sentir suficiente nessa relação? Não, eu não me sinto. E aí? E vice-versa, porque o outro também tem que ser admirado e também precisa admirar. Esse item eu acho muito importante. Eu acho, quer dizer, todos eu acho muito importante, mas assim, Admiração porque, engloba tanta coisa, né? Eu acho que o né? respeito Porque, está dentro da admiração, né? O uhum, rir está dentro da admiração, sim, o time, né? O acreditar, o sonhar, está uhum, tudo ali dentro, né? sim, dividir, tá tudo isso, tá tudo relacionado, né? Esses sete pontos que a gente colocou, né, Lu, Não falam ela. junto, não tem como um Uma isolado do outro, né? É uma Mas guia, assim, você pensa que o dilema da mulher de hoje, né, da mulher casada de hoje, como é que essa mulher casada que trabalha ou que não trabalha, como rola essa admiração? Será que ela tem que trabalhar e ganhar X para ser admirada? Porque hoje o mundo cobra isso, né, das mulheres. Então, aquela sim, mulher que fez uma opção, né, naquele casamento de não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos, lá na frente, ela não se sente admirada, Lu. Eu atendo muitas mulheres, a maioria das minhas pacientes tem de 35 para cima, né? Tem essa faixa, 55, até 55 anos, a maioria, essa faixa, mulheres mais maduras. E o que acontece quando essa mulher que fez essa escolha, né, em conjunto, porque é uma escolha em conjunto, não foi ela que falou isso, foi um acordo, um combinado. Chega lá na frente, ela olha e fala, nossa, parece que eu não tenho um lugar, eu não tenho um papel, eu não tenho uma definição aqui. Porque aí os filhos já cresceram, já estão lá com 20 e tantos anos, já foram para a vida, e o que sobrou? Ela ela não acaba, se sente admirada pelo marido. É muito difícil esse lugar, sabe? se desconectando, né, da própria autoestima dela. Eu acho que os acordos, né, eles são muito válidos, mas eles devem ter um prazo, sabe? Eles devem ter uma validade, Sim, justamente para uhum. não acontecer isso. Porque quem se ferra mesmo é a mulher. Então, como Nesse assim? Quem caso, se ferra é a não, mulher nessa escolha? Nessa nessa escolha que você está escolha. falando? Ah, Nessa escolha. sim, Nesse sim, exemplo que você sim. deu, quem se ferra é ela, porque ela abriu mão e aí, né, os filhos crescem e ela se vê ali, muitas vezes, sem uma profissão, não está mais Sem uma inserida no identidade. mercado, sem uma Ela se vê sem identidade. identidade. E aí é mais. E aí acaba se ferrando mesmo, né? Porque aí, até Porque. ela se reencontrar novamente, é um outro Uhum, percurso, né? Onde ela vai uhum, perceber coisas que ela abriu mão e que fazem falta para ela hoje, que talvez ela precise conquistar, e essa conquista é uma conquista árdua, né? Então, tem uhum. muitas coisas, né? Dentro dessas 7 coisas aí que você relatou. É. Não, ainda tem mais, né? Ainda não relatou as 7 todas, né? Tem. Dividir, superar. Porque, assim, Rir, né? Eu lembro do rir. superar, né? Como, caramba, superar as brigas, as situações, as mágoas, as feridas. Como é que Traições, faz isso? Não, traições. traição. Aí, traição, a gente tem que fazer umas 3 lives para falar de traição, tá? Eu Tem que fiz fazer uma umas três live de lives. traição, deu o que Porque falar também. existem formas de superar uma traição, tá? Mas isso aí a gente deixa o pessoal com um gostinho de quero mais, tá? Deixa um gostinho de quero mais, porque isso é um capítulo bem importante, né? Traição. É muito do que chega, né? Aqui no consultório para terapia de casal. Tem mais alguma coisa, amiga? Eu vou ler as últimas perguntas para a gente finalizar. A não ser que você queira falar mais alguma coisa. Não, eu sei que a hora tá puxada, né? A hora tá puxada, a A gente gente já faz passou aqui depois 15 uma. minutos, né? Tá, não, então Mas tá. talvez o Então pessoal vamos ficar encerrar, vamos ver cansado só as também. perguntinhas.
sempre a gente ficaria aqui mais tempo, mas... A Renata falou que é um excelente tema, obrigada. Ai, foi maravilhosa, a Edmária. Edmeire. Urpia. Urpia, tua sogra. Minha sogra. Aquela que Beijo. a gente vai fazer live, né? Isso, vamos fazer uma live com ela. Aguarda aí, hein? A Nani colocou, acredito que é uma questão de escolha da mulher, mas eu não sei de que ela estava falando, porque a gente recebe tudo mensagem, né? Depois a gente vai conseguir ler esses comentários, Lu? Não. Coloca aqui o que você quer falar. A Heriader adorou, muito boa live, gostei. Aqui, Kitatu. Taninha, muito obrigada pela sua pergunta, foi essencial, foi ótima. Deixa eu ver mais aqui. Sensacional, Claudinha falando. E, amiga, a gente tá bem. Gente, a primeira live da minha amiga Simone. A gente se formou. Gente, agora eu vou virar a louca das lives, tá? Vocês me aguentem agora, tá? Vocês me aguentem agora, que eu vou virar a louca Tem a louca dos gatos, a velha dos gatos? Você é a velha das lives agora, tá? Eu vou virar a louca que chama as amigas para fazer live pela primeira vez. Porque se fizeram live pela primeira vez, já estão querendo fazer outras. Gente, você tá tirando a virgindade de todo mundo, Lu. Que é isso? Meu Deus! Esse potencial, tu tem que falar. Esse conteúdo vai explodir dentro de você, você tem que compartilhar, e jogar pro mundo. Aí é o muito bom. Eu adorei, gente. Adorei. Obrigada. A Nani falou assim, eu me refiro à mulher não se desenvolver profissionalmente. Sim, é uma escolha. Mas hoje também tem muita mulher empreendendo mesmo em casa, até com produtos, né, relacionados à maternidade, também é muito bacana. Mercado tá aí. O Kitatu falou que você é a louca dos rios. É verdade. Você tem isso mesmo. Gente, meus rios, gente, só pagando mico. Deixa eu ver mais aqui. Excelente, adorei. Muita gente gostou. A pessoa já está perguntando da próxima. Em breve. A louca das lives vai entrar em ação. Calma. Deixa eu ver aqui. Mais o quê? Ansiosa pela próxima, Taninha. E amei a live, adorei. Sensacional. Sua sogra vai atender. Minha sogra. Não vai embora, não. Gente, falando do casamento, bom, é isso. Acho que a gente Por que eu não consigo ler aqui? Você consegue ler tudo que tá rolando aí? Eu não vejo nada, não dá pra ver nada aqui. Não dá pra ver? É porque eu chamei essa live, ó. Se você chamar, deve ser isso. Apareceria pra você. Tá. Entendi. Gente, eu não consigo ver nada. Uma excelente pergunta, ó. A Renata perguntou o seguinte: vocês acreditam que o sucesso de um casamento está mais na mão das mulheres? A gente até falou da questão do 50%, né, de cada lado. Não, isso é um problema. A mulher não pode se colocar nesse lugar como salvadora de casamento. Justamente. Não, é assim, meio a meio, gente. Não era casada. Por isso o tema meio a meio. Se o parceiro não faz a parte dele, não tem como nada acontecer. Ela não vai conseguir. Uma mulher sozinha não consegue sustentar as 4 paredes de uma casa. É isso que a gente precisa entender, né? Você segura 2 e o teu parceiro ou parceira segura as outras 2. E é assim que flui um casamento, né? Então, isso é muito doloroso, muito sofrido para as mulheres que pensam assim, né? Que elas têm que salvar o casamento, segurar o casamento. Nossa, isso é tão década de 60. Gente, sei que vocês adoraram, a gente também adorou. Te agradeço mais uma vez, foi ótimo. Seja muito obrigada, Lu. Traga muitas Obrigada a todos. Foi ótimo, foi muito divertido. Aqui, gente, se vocês querem mais algum tema comigo e com a Simone, que a gente vai trabalhar para isso, né? Sim, com certeza, vai ser muito bom. Vai ser muito legal. E eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi todo mundo. Manda coração, compartilha essa live. Isso, gente, coraçãozinho. Escutar mais verdades, entendeu? Porque a gente é dessa. E é isso. Até. Sim, Lu, obrigada.
Foi um grande prazer fazer essa live com você, minha estreia nas lives, assim, foi muito bom, muito bom. Pode, a próxima Muito vez obrigada. eu vou fazer no seu canal, você que vai me chamar e vai aprender Isso, nesse vamos conversar para a gente definir um tema legal, tá? Tá bom, então. Gente, Um beijo. muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Vou deixar salva, tá? Não esqueça de Tá bom. compartilhar com os amigos. Show.